culto, podemos chamar de reunião, podemos chamar de qualquer outra coisa, de menos um culto. Isso se tratando de eleitos e se tratando de cristãos. O cristão, ele é extremamente dependente da presença de Deus. Ele necessita. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem a presença dele, nós não podemos nada. Sem a presença dele, não podemos nem mesmo levantar de nossa cama. Sem a presença dele, não podemos nem mesmo deitar para dormir. Sem a presença dele, tudo fica vago, tudo perde o sentido. Então, uma das coisas que mais deveriam ser observadas, uma das coisas em que nós deveríamos unir forças, e todos então, como diz a Bíblia, agir com unanimidade, era isso, em busca da presença de Deus. Acredito que todos deveriam se esforçar, se empenhar para ter Deus em nossos cultos. Cultos de oração, independente de qual seja o culto, volto a dizer, e independente de onde ele seja realizado. Porque o profeta irmão Branham, na mensagem O Poder de Transformação, parágrafo de número 145, o profeta disse assim: o maior equívoco que Caim cometeu foi sair da presença de Deus. Ou seja, quando um homem não está na presença de Deus, é quando ele comete o seu maior erro. E eu fiquei meditando sobre essa frase: o maior erro que o homem pode cometer, o maior erro que um cristão poderia cometer. Qual seria o maior erro? Talvez alguém pudesse dizer: um homicídio como Caim cometeu é um absurdo. Eu acredito que é o maior erro que um homem poderia cometer. Talvez alguém poderia dizer: o pecado de adultério como Eva cometeu, a ponto de introduzir morte, enfermidades, tristezas no planeta Terra, seria o absurdo. E alguns às vezes até dizem: eu perdoo tudo, mas não perdoo o pecado da infidelidade, do adultério, porque esse foi o pecado original. E ali, se fosse para qualificar pecados dentro deste âmbito humano, você talvez encontraria alguns mais graves do que os outros. Você encontraria alguns que talvez você pudesse dizer: não, isto é o absurdo, isso não dá para aceitar. Mas é um absurdo e não dá para aceitar. É uma coisa às vezes que é maior do que outra diante dos nossos olhos, porque o profeta diz que diante dos olhos de Deus não existe pecados pequenos e pecados grandes, ou seja, pecadinho e pecadão. Não existe tal coisa como isso diante de Deus. Não há tal coisa diante de Deus como mentirinha, como eu disse ali ontem em Guaxupé, e mentirona, né? Aquela mentirinha do gasto, aquela mentirinha para poder ganhar nos negócios, aquela mentirinha para poder facilitar as coisas. Não é só uma mentirinha para não complicar mais ainda as coisas, foi só para resolver um problema. Mas Deus não aceita pequenas mentiras e não aceita grandes mentiras. Quando o profeta irmão Branham, ele tentou inventar uma verdade, ele ficou 5 anos pregando sem unção, 5 anos sem ver o ministério da cura divina manifestar em sua vida. Foi quando o advogado lhe ligava, lhe pressionava, quando ele estava com ação na justiça, o governo querendo receber uma dívida de $45 mil, e ele não tinha nenhum recurso para pagar aquela dívida. E quando o advogado ligou na casa dele, ele saiu para o terreiro, para não dizer que estava dentro de casa. Ele tentou inventar uma verdade, e ele então disse assim: Meda, diga para ele que eu não estou em casa. E ele saiu lá para a rua para realmente não dizer, realmente para não mentir, realmente para constar o que Meda ia dizer. Mas tentar inventar uma verdade é contar uma mentira.
Então não existe para Deus pequenas mentiras, não existe para Deus grandes mentiras, não existe para Deus pecadinho e pecadão. Existe para a igreja romana pecados capitais, pecados mortais, mas diante dos olhos de Deus não há tal coisa como essa. E aí então você começa a observar a lei de Moisés. Você tem Êxodo capítulo 20, Moisés escrevendo os 10 mandamentos, e então ele disse: não adulterarás. E quando Moisés disse não adulterarás, ele estava referindo o ato consumado de adultério. Mas quando Jesus veio, Jesus deu uma estreitada naquela lei de Moisés e mostrou que diante dos olhos de Deus não havia diferença tanto consumar o ato de adultério quanto praticar a cobiça, ou seja, praticar o ato de adultério no coração, praticar o ato de adultério na mente. E aí você tem muitas pessoas que nunca adulteraram fisicamente, nunca cometeram o ato de adultério, mas serão julgadas e julgados como adúlteros. Por quê? Porque não existe pecadinho e não existe pecadão diante de Deus. Na verdade, tudo é pecado, ou seja, culpado no mínimo, culpado no máximo. Para Deus, ambos são adúlteros, tanto aquele que deitou, quanto aquele que olhou e desejou deitar, ou seja, ambos são julgados como adúlteros. A mesma coisa quanto à prática do homicídio. Caim foi um homicida, Deus me livre. A semente cainita é uma semente homicida, ela mata mesmo. Esta é a natureza de Caim, homicida desde o princípio. Porém, Jesus vem e diz: se você odeia o seu irmão, você já o matou. Ou seja, você será tão cainita quanto aquele Caim que cometeu, que consumou a prática do homicídio. Então, para Deus não existe isso. E aí eu fiquei meditando, qual foi o maior erro que o homem cometeu? Qual o pecado mais escandaloso que já ocorreu dentro da Bíblia Sagrada? Será que foi o pecado de Davi, quando ele então se encantou com Betseba, e então passou a observá-la pelas persianas? Será que foi o pecado de cobiça de Davi, até chegar à consumação do ato de adultério, e depois ainda acompanhado de uma mentira, e depois ainda acompanhado de um homicídio? Ou seja, um tríplice pecado: adultério seguido de mentira e depois de homicídio, porque ele tentou enganar Urias, fazendo Urias pensar que o filho era dele. Depois ele colocou Urias à frente da guerra, porque sabia que a linha de frente iria morrer na guerra. Seria esse pecado maior do que o pecado, vamos dizer assim, que cometeu Sansão? Seria este pecado maior do que o pecado que cometeu tantos outros homens da Bíblia? Seria esse pecado mais escandaloso, maior do que aquele pecado que o profeta irmão Brana cometeu em dizer assim: diga ao advogado que eu não estou em casa? Pecado é pecado, independente de onde ele esteja operando, e independente da vida em quem ele esteja habitando. Culpado no mínimo, culpado no máximo. E aí então nós começamos a ver, segundo a mensagem e a Bíblia, que independente dos seus problemas, independente dos seus tropeços, independente dos seus erros, nós todos somos necessitados da graça de Deus. Somos todos, indistintamente, todos nós somos carentes da graça de Deus. E aí me veio essa frase enquanto fazia o programa de rádio hoje. As pessoas, o diabo, ele descobriu uma maneira mais fácil para levar o povo para o inferno. O diabo descobriu uma maneira mais fácil para levar os crentes para a perdição. E a maneira mais prática que o diabo descobriu para levar crentes para o inferno é fazendo-os pensar que eles estão indo para o céu. Quando eles pensam que estão indo para os céus, estão com a mente cauterizada, achando que estão indo para o paraíso. Quando pensam que está tudo bem e que não tem nada que acertar,
não tem nada do que se arrepender. Quando pensam que estão navegando nas águas do Espírito, quando pensam que estão indo, vamos dizer assim, tranquilamente para o paraíso, aí então é quando o diabo os tem mais fácil no inferno. Por quê? Porque enquanto mais o povo pensa que está indo para o céu, menos resistência eles vão oferecer para o diabo, menos eles vão se opor à prática do pecado. E hoje você vai ouvindo esta mensagem que está cauterizando as mentes e fazendo todos pensarem que estão indo para o céu, fazendo todos pensarem que são salvos, fazendo todos pensarem que vivendo qualquer tipo de vida vai chegar lá, fazendo todos pensarem que pode cantar de qualquer jeito, vir à igreja de qualquer jeito, viver como família de qualquer jeito, tomar a ceia de qualquer jeito, e aí então o sangue resolve e está tudo bem, está tudo resolvido. O diabo segue enganando as pessoas, fazendo-as pensar que estão indo para o céu, quando na verdade elas estão indo para o inferno. E aí então me veio essa expressão: qual foi o maior erro, ou o maior erro que o homem já cometeu? Haveria um erro maior do que o outro? Haveria um pecado maior do que o outro? Diante de Deus, é óbvio que não. Diante dos homens, você logo encontra isso. Aqueles que repercutem mais, aqueles que causam mais escândalo, aqueles que dão mais ibope, porque carniça e baixaria dá ibope. As pessoas têm prazer de divulgar carniças e baixarias, porque baixaria chama a atenção das pessoas. Conversa fiada, mau testemunho dá ibope, chama a atenção das pessoas. Por que o bom testemunho, os bons atos e as boas coisas não dão o mesmo ibope que a baixaria, que a cachorrada, que o pecado, que o mau testemunho dá? E aí então você começa a pensar comigo aqui nessa noite: o maior erro que o homem já cometeu, qual seria? Seria o pecado do homicídio, o pecado do adultério? Qual seria o maior erro que o homem já cometeu nessa terra? Seria deixar a sua pobre esposa dentro de casa com 3, 4, 5 filhos, ir embora para boates, para jogatinas, ir embora com outra mulher, ir à prática do pecado? Qual seria o maior erro que um homem poderia cometer? Qual seria o maior erro, o maior pecado que um crente poderia cometer hoje, estando dentro da igreja? Qual seria o maior erro? Seria falar mal uns dos outros, como diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, vós tendes demanda uns para com os outros. Qual seria o maior pecado que existe dentro da igreja? Não estou falando do mundo. Seria o pecado como aquele de 1 Coríntios capítulo 5, daquele jovem, daquele rapaz que deitava com a sua própria madrasta, a mulher do seu pai, e dormia com ela, e praticava ato de adultério com ela. Qual seria o maior pecado praticado dentro da igreja? Seria os altares sujos, manchados, os púlpitos sujos, sendo ocupados por pregadores, por cantores, por ajudadores que não têm vida, que têm uma vida manchada diante dos olhos de Deus? Qual seria o maior pecado cometido dentro da igreja? Seria sonegar os dízimos? Seria cortar o cabelo? Seria vestir imoralmente? Qual seria o maior pecado praticado dentro da igreja? Seria o pecado da pedofilia, aonde velhos, homens velhos, que se dizem exemplo, que se dizem homem de Deus, vivem cobiçando as mocinhas da igreja e abusando das crianças e as adolescentes da igreja? Qual seria o maior escândalo, o maior pecado que mais pesa na balança de Deus? E aí você tem uma mensagem paradoxal. Qual seria o maior pecado? Aquele crente que se embebeda, que ele simplesmente por passar na fila da ceia, tomar o pão, tomar o vinho, pelo fato de ele tomar o vinho na ceia do Senhor, ele então pensa: eu também posso tomar o vinho na minha casa. E na sua casa você bebe, 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 até as suas orelhas se esquentarem. Qual seria o maior pecado cometido dentro da igreja?
Seria quebrar a ordem da igreja? Seria cantar uma música que não agrada ao Espírito de Deus? Qual seria o maior pecado que mais pesa diante de Deus, falando dentro da igreja? Porque o mundo está podre, está perdido, o mundo está condenado, o mundo rejeitou a graça de Deus. Temos que tratar agora internamente o arraial de Deus, porque o mundo, o diabo já conquistou. 1 Coríntios 4:4, o mundo jaz no maligno, o mundo está dominado por maligno, o mundo está infestado pelas obras do maligno. Então temos que cuidar do nosso arraial, temos que cuidar da igreja, porque a Bíblia diz que o Senhor terá uma igreja limpa, santa, sem mácula, sem ruga. E o profeta diz: não importa quantas eras das trevas venham, não importa quantos séculos passe, não importa que se não seja nós, o profeta disse: todavia Deus terá uma noiva limpa, pura e santa. Santidade saiu de moda, condenar o pecado saiu de moda. Precisamos de alguém que fale a verdade. Precisamos de alguém que tenha coragem de dizer assim: você está indo para o inferno, não se engane, não viva pensando que está indo para o céu, com essa vidinha mais ou menos, faz de conta, vidinha de ouvinte esquecedor. Escuta, vem à igreja todos os dias, toma ceia todos os meses e não muda de vida, não pensa que estás indo para o céu, porque não está. É necessário tomar às vezes um choque de Deus, é necessário ser corrigido por Deus, é necessário ouvir alguma coisa que fira a nossa consciência, é necessário ouvir alguma coisa que nos faça refletir sinceramente, que nos faça dizer: Deus, nos ajuda, com essa vida não dá, desse jeito não vai. Qual seria o pior pecado? Seria o sodomismo? Poderia se considerar entre cristãos a prática do sodomismo? Ah não, pastor, pregue sodomismo na rádio. Poderia se considerar entre cristãos a prática de sodomismo? Paulo nos disse em 1 Coríntios, capítulo de número 6, Paulo nos disse assim: estas práticas, olha o que Paulo disse, não deveria nem mesmo ser nomeada entre vós. Mas Paulo vem e disse assim no verso 11 de 1 Coríntios 6, mas é o que alguns de vós têm sido. Qual seria o pecado mais grave dentro de uma igreja? Pastor, há pecado na igreja? Sim. Pastor, há adultério nas igrejas? Sim, elas estão cheirando adultério. Pastor, há efeminado na igreja? Sim, eles vestem como efeminados, cortam o cabelo como homens efeminados, eles andam como homens efeminados, eles conversam como homens efeminados. Qual seria o pecado mais agravante dentro da igreja? Haveria um pecado maior do que o outro? Será que o sujo poderia falar do mal lavado? De maneira alguma. Ambos precisam ser lavados. Tanto aquele que comete a glutonaria, come, até sair para o banheiro e vomitar de tanto comer, quanto aquele que é efeminado. Ambos deveriam se arrepender, tanto aquele que vive metendo a cara no vinho, metendo a cara na cerveja, não cerveja sem álcool, tem tudo agora para conquistar crente. O diabo sabe conquistar crente, irmão. Você não pode com álcool, eu tenho cerveja sem álcool para você. O diabo fazendo as pessoas pensar que estão indo para o céu, mas estão indo para o inferno.
Ele sabe que se você tem uma grama de temor de Deus, seus olhos não irão em uma novela adúltera, fétida, do inferno, como as que tem na televisão. E então ele diz: vou fazer uma novela evangélica, para chacotear os crentes, para humilhar o nome de Deus, para fisgar os crentes que não são vigilantes. E aí eles vão para o inferno, pensando que estão indo para o céu, estão indo para a tribulação, pensando que estão se preparando para o arrebatamento da igreja. Qual seria o pior ou o maior pecado? Estão todos no mesmo barco, se não se arrependerem. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, não fiqueis enganados, não fiqueis pensando de que qualquer jeito dá para ir. Não dá para ir, não se engane. Como preguei hoje, falsas sensações, falsas emoções, mentes cauterizadas. Não pense que a salvação sem arrependimento. Eu nasci na igreja, não importa. Eu fui apresentado na igreja, não importa. Deve nascer de novo, deve se arrepender dos seus pecados. Eu sou pregador, não importa, deve nascer de novo. Eu sou cantor, deve nascer de novo. Eu sou pioneiro, deve se arrepender e nascer de novo. É melhor falar a verdade aqui, irmão. Porque Paulo disse: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados no juízo. Isso aqui é uma tribuna, estamos passando por um julgamento agora. Enquanto a graça, enquanto a misericórdia. Eu acho que passa. Você acha que passa. Eu penso que dá. Você pensa que dá. Mas Paulo disse: não se engane. Paulo disse: não erreis, nem os devassos. Sabe o que é devassos? É aqueles que são incontroláveis. Sabe o que são devassos? São os corruptos. Sabe o que são devassos? É aqueles que a natureza deles são indomáveis, ninguém domina eles. Pai não domina, mãe não domina, pastor não domina, Deus não domina, ninguém domina. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, tanto os adúlteros que praticam o ato, quanto os adúlteros que desejaria praticar, mas não tem coragem. Tem alguns que são mais destemidos para o pecado, eles vão e praticam, mas tem outros que eles vão lá e vem cá, eles vão lá e vem cá, mas o coração deles estão abrasados, como disse Paulo. Pecado no mínimo, pecado no máximo. Você está segurando um remo, ele está segurando outro remo, e o sujo não deve falar do mal lavado. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Meu Deus do céu, ó Jesus, tem misericórdia de nós. Você pode dizer assim: ó Jesus, tem misericórdia de nós. Os ladrões não entrarão, ladrões do tempo de Deus, ladrões do tempo da esposa, ladrões do tempo do esposo. Os ladrões não entrarão. 1 Coríntios 7, há esposas roubando, defraudando o direito do marido, são ladrões, diz a Bíblia. Há maridos defraudando o direito da esposa, são ladrões diante de Deus. 1 Pedro 3,7, o Senhor nem pode ouvir a oração de vocês. Ladrões do tempo de Deus, ladrões do tempo dos filhos, ladrões do tempo da mulher, do tempo do marido, ladrões dos dízimos, ladrões nas ofertas.
ladrões nos negócios. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Avarentos que não são adúlteros, avarentos que não são ladrões, avarentos que não são sodomitas, avarentos que não são beberrões, porém, há cifrão nos seus olhos. Dinheiro é o seu Deus, mamão é o seu Deus. Pelo meu Deus eu faço tudo, pelo dinheiro eu faço tudo. Estão todos na mesma galeria. Nem os bêbados, nem os maldizentes. Está vendo? Os maldizentes é aqueles que vivem falando mal. Eles estão no mesmo barco do que o efeminado, o sodomita, o maldizente, o avarento, o homicida. Nem os roubadores, nenhum deles hão de herdar o reino de Deus. E aí o profeta, irmão Branham, vem e pergunta na mensagem, o poder para transformar. O profeta, irmão Branham, vem e pergunta assim, qual é o maior erro? Ele mesmo responde no parágrafo de número 145, ele disse assim, o maior erro que existe dentro de uma igreja é perder a presença de Deus, porque as coisas começam a arruinar quando perdemos a presença de Deus. E aí o profeta vem e assusta um monte de gente e disse, beber não é pecado, adulterar não é pecado. Ele vem e disse, matar não é pecado, essas coisas, fumar, não, se drogar, prostituir, deixar sua mulher ir embora com outra, ele vem e disse, isso não é pecado. Ele disse, isto é o fruto que está pendurado na árvore, o pecado está na raiz, o pecado é aquilo que faz o fruto nascer, o pecado está por trás desses frutos chamado adultério, assim como o fruto do Espírito é paz, o fruto do pecado também é inquietação, irritação, parvoíce, chocarrices, como diz a Bíblia, brincadeiras excessivas, levianas, palavras obscenas. Tem pessoas que não pode dar para ele 1 milímetro de liberdade, porque senão você vai ouvir bobagem, besteira, coisas que não edificam. Tem pessoas que se você se abrir um pouquinho para elas, elas mostram quem elas são, que espírito elas têm. Mas aqui o profeta vem e disse assim, o maior erro que Caim cometeu, ele disse, não foi oferecer frutas no altar para Deus. Que culpa tem as frutas? Foi Deus que criou. Que culpa tem o altar bonito? Porque Deus se irou contra Caim, porque matou Abel? Não. Porque ofereceu fruta? Não. Sabe por que não foi o fato das frutas que fez Deus repugnar Abel? Não foi, porque a verdade é que Israel tinha a festa das primícias, Israel tinha o culto das primícias, nos 3 primeiros meses de Israel, e o ano começava em Israel no mês de abril, os 3 primeiros meses em Israel, sabe o que Israel fazia? Colhia as primícias, todos os seus frutos, todos os seus grãos, cevada, trigo, tudo que dava no campo ele escolhia nos 3 primeiros meses, colocava no altar e dizia assim, ó, isto é do Senhor, e o Senhor aceitava. Por que o Senhor aceitou as frutas de Israel, mas não aceitou as frutas de Caim? Caim ofereceu algo a Deus fora de hora, não era hora de oferecer fruta para Deus, era hora de oferecer sangue para Deus. Tem pessoas que oferecem coisas para Deus fora de hora, tem que saber a hora de orar, tem que saber o momento de cantar, tem que saber o momento de ouvir a palavra, tem que saber o momento de glorificar, tem que saber o momento de comprar as coisas, tem que saber o momento para casar, tem que saber o momento para tomar decisões. Às vezes vai fazer coisa certa, mas fora de hora.
Deus não aceitou o culto de Caim. Posteriormente, Deus aceitaria, mas ofereceu fora de hora. Aquele era o momento de sangue. E aí, como é bom ter profeta, irmão Branham vem e disse assim: o maior pecado de Caim não foi oferecer fruta para Deus, não foi matar Abel. O maior pecado de Caim foi Gênesis 4,16, e saiu Caim da presença de Deus. Quando o homem sai da presença de Deus, irmão, é o maior erro que ele comete. Quando Caim saiu da presença de Deus, Caim então matou Abel. Ele matou Abel porque não estava na presença de Deus. Ele ofereceu adoração errada porque não estava no Espírito de Deus. Todos os homens que fazem coisas absurdas são porque eles saem da presença de Deus. Por isso que o maior erro não é o adultério. O adultério não seria consumado se aquele homem não saísse da presença de Deus. Não é o homicídio não seria consumado se aquele homem não saísse da presença de Deus. Se Caim não saísse da presença de Deus, ora, Deus disse assim: haveria aceitação para você, mas você saiu da minha presença, você irou contra o meu conselho, você não ouviu a voz que te levaria ao arrependimento. Você tampou os seus ouvidos, você ignorou a minha voz, você ignorou a palavra de arrependimento, tampou os ouvidos, endureceu o coração. O maior erro que existe não é beber, fumar, adulterar, roubar, mas o maior erro que existe é sair da presença de Deus, porque quando o homem sai da presença de Deus, é que ele faz essas coisas. Um homem na presença de Deus, ele não adultera, ele não rouba, ele não mata. Davi, para adulterar com Betseba, ele teve que sair da presença de Deus. Quando ele saiu da presença de Deus, ele teve clima para adulterar. É necessário clima para roubar, é necessário clima para matar. E você não tem um clima tão terrível como este do pecado, se você não sair da presença de Deus. Adulterei, o diabo me pegou. Por quê? Porque você saiu da presença de Deus. Porque se você não sai da presença de Deus, irmão, como diz o ditado popular, as aves de rapinas podem até circular a sua cabeça, mas elas não conseguem fazer ninho na sua cabeça. É como Abraão oferecendo culto para Deus, cordeiro lá no altar. As aves de rapina, diz a Bíblia, elas desciam querendo o culto de Abraão. Mas Abraão estava com as mãos tocando as aves de rapina, para elas não descerem no sacrifício de Abraão. A mesma coisa é o eleito. Se ele está na presença de Deus, as aves de rapina vêm, mas você está vigilante, suas mãos estão ali. Senhor, não deixe elas apousarem aqui, não deixe elas me fazerem perder o meu culto. O maior erro que existe é sair da presença de Deus. Davi adulterou, por quê? Porque era maltrapilho, mau caráter? Não, era porque saiu da presença de Deus. Sansão foi seduzido por Dalila, por quê? Porque foi duro, não ouviu o conselho dos pais. Tudo bem, verdade, mas ele só não ouviu o conselho dos pais porque saiu da presença de Deus. Saul foi consultar uma pitonisa, uma feiticeira, por quê? Porque saiu da presença de Deus, da presença de Samuel. Samuel era rei, era sacerdote, era profeta. Samuel era Deus no meio dos israelitas. Mas quando Deus desapareceu do meio deles, Saul perdeu a bússola, Saul perdeu a direção, Saul foi atrás de pitonisa. Irmão, vamos dar a vida, vamos dar sangue para preservar a presença de Deus entre nós. Porque quando Deus vai embora, irmão, perde-se a bússola, perde-se a direção, perde-se o senso. A falta da presença de Deus leva um homem a fazer coisas inacreditáveis. O que levou
o irmão Brana dizer aquilo. Veio aquela senhora apavorada e disse assim: irmão Brana, o meu marido, ele é um pregador do evangelho e eu tenho que te contar uma tragédia. Ele comprou uma caixa de cervejas, está bebendo cerveja, eu tenho que denunciar ele para o senhor. Irmão Brana olhou e falou: é, irmã? Irmão Brana, ore por ele. Irmão Brana, faça alguma coisa com ele. Irmão Brana, resolva o caso. Irmão Brana olhou e disse assim: o problema está, ele saiu da presença de Deus. O problema não é a cerveja, o problema é, ele saiu da presença de Deus. Se ele não saísse, ele não tomaria cerveja. Se ele não saísse da presença de Deus, ele não teria clima para ficar cutucando, pegando, olhando, observando, esticando o ouvido para ouvir um pouquinho mais. E aí irmão Brana vai e fala assim: ah, se Deus tirasse suas mãos de misericórdia de mim. Ou seja, se eu saísse da presença de Deus, eu faria a mesma coisa. Mas aí estamos orando: Deus, não tire de nós o teu Espírito Santo. Deus, não retires de nós o teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que conserva a igreja limpa, santa, pura. Não retire de nós essa glória. Por quê? Porque se essa glória, se essa presença de Deus sair de entre nós, estamos perdidos. 1 aos Coríntios 10, as coisas que sucedeu com Israel ficou para exemplo nosso. E ali você tem Israel, 40 dias, Deus estava em Moisés, 40 dias Israel, vivendo fora da presença de Deus, foi o suficiente para criar um bezerro de ouro, e adorar um bezerro de ouro, e prostituir aos pés do bezerro de ouro, e cantar músicas que não deveriam cantar. 40 dias longe de Deus, foi o suficiente para levantar Coré, Datã e Abirão. Quando os Corés, Datãs e Abirão se levantam, é indício, é sinal de que a presença de Deus não está no meio do arraial. Foi o que aconteceu, estou tomando o tipo, foi o que aconteceu no deserto. O que você tem de mais precioso? Não tem como dizer outra coisa, Senhor, é a tua presença. Senhor, é a tua presença. Não é irresponsabilidade. Pode me faltar o pão, pode me faltar a água, peço que não falte. Davi disse isso: dê-me o necessário, mas se vier faltar alguma coisa em minha vida, que falte tudo, Senhor, mas que não falte a tua presença. Que falte vacas, que falte camelo, que falte tenda, que falte casa, que falte compreensão de amigos, mas que não falte a tua presença, Senhor. Quero sentir o teu orvalho quando as lutas chegarem, quando as provas chegarem. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ver que tu estás comigo ao longo desta caminhada. A presença de Deus é tudo que nós temos. E o profeta irmão Brana vem e disse assim, mensagem nova que chegou: Abraão e a sua semente depois dele. Os ministros hoje estão tendo um duro trabalho para trazer o povo nas reuniões de quarta-feira para orar. Por quê? Eles amam programas de televisão. Por que amam? Porque não tem Deus. Eles amam entretenimento. Domingo, eles não querem vir à igreja aos domingos, muitos deles. Eles me dizem, os ministros, que os seus assentos nas igrejas estão vazios, esvaziando-se, porque aquelas pessoas estão começando a ir. O mundo está oferecendo tanta classe, tanto adorno, tantos enfeites, que elas estão caindo por isso. Agora isso mostra que no princípio eles não tinham nada, são vazios para começar. E aqui o irmão Brana segue dizendo: trocam um culto de oração por qualquer coisa, trocam uma reunião na igreja por qualquer evento, por qualquer visita, por qualquer negócio. O que é isso? Isto é a ausência da presença de Deus.
Agora, quando Deus está em nossas vidas, Senhor, eu venho à tua casa, Senhor, cansado ou não eu venho, Senhor, com visita ou não eu venho, enfermo ou não eu venho. Deus, é tudo o que eu mais quero, é tudo o que eu preciso, é a minha vida, é a tua presença. Venha para o altar, irmão, chame a presença de Deus agora, cultive a presença de Deus agora, venha ao altar, ajoelhe aqui um pouquinho, fala com Deus nesse momento de oração, momento de buscar a presença de Deus, chamar a presença de Deus. Ore, minha irmã, ore, não desista agora, suas mãos estão quase lá, não desista agora, siga orando. Diga para Deus: Senhor, me dá um ano diferente, Jesus, deixe-me ser crente, me ajuda a ser crente melhor esse ano, Jesus, ainda é só o começo do ano, me ajuda, esse ano eu quero ser melhor, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero me santificar mais, eu quero render mais a minha vida ao Senhor. Meu Deus, me ajuda a ser mais paciente, me ajuda a ser mais entregue, mais dedicado. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Enquanto isso, a irmã Rebeca vai louvar a Deus. Eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Aleluia. Fiquei ali sozinho no silêncio. Jesus chegou e então me abraçou. Fique de pé, se coloque de pé agora. Feche O os seus seu olhos. amor levou-me até as Medita nesta mensagem. Me fez voar, planando pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua, são corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, nadando pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu Glorifique ao aprendi, Senhor. sou forte pra Quando nós lutar. adoramos O seu Você vai sendo amor levou-me até as Obrigado, montanhas, me Obrigado, fez voar, nadando pelo mar. que é lugar de chorar, Foi ali Desabafar, gritar. no alto dos teus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. Que eu aprendi, sou forte pra lutar. graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e Pai,
Que oportunidade tão boa, Jesus, poder estar em Tua presença. Em Tua presença nos revigoramos, ó Pai. Obrigado, Jesus. Te agradecemos por este culto, por cada vida, Deus, por cada irmão, por aqueles que estão presentes, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão conosco pela internet. Deus, abençoa-os também, Pai. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão. Vá em paz, vá abençoado. Deus abençoe também os nossos amigos internautas em Passos, Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais, Barbacena, Minas Gerais, Londrina, Paraná. Deus abençoe. Vespasiano, Minas Gerais, irmão Orlando e sua família, São Francisco, Minas Gerais e Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos os nossos amigos internautas e até sexta-feira às 19h30. Deus nos abençoou mais uma vez.